Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é A Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. O título da terça-feira, Ide, e o versículo, Mateus 28, 20, parte B. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, pois todos os dias, até a consumação do século, o Senhor vai estar conosco. O Senhor não nos abandona de modo algum, mesmo que nós erremos, mesmo que ainda sejamos teimosos, duros de coração, ainda faltos em fé, o Senhor não nos abandona. Nós pedimos, Senhor, mais uma vez nesse dia, a Tua misericórdia e a Tua graça. Não somos capazes, Senhor, de Te servir, mas contamos com a Tua graça. Somos fracos, frágeis, mortais, mas o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, Senhor, nós oferecemos dia a dia o nosso corpo ao Senhor. Que o Senhor trabalhe em nós, removendo de nós tudo que te atrapalhe, sejam dúvidas, sejam comportamentos, qualquer coisa que ainda barre o Teu trabalhar em nós, que ainda barre um serviço agradável a Ti. Nós queremos apresentar ao Senhor diante do Teu altar, para que o Senhor queime tudo isso, para que só sobre aquilo que lhe é agradável. Nesse dia, Senhor, também pedimos-te, guarda-nos em Ti. Tudo é por Ti, em Ti e por meio de Ti. Por isso, Senhor, que nós possamos permanecer em Ti para todas as coisas. Guarda-nos do mal, guarda-nos de ser enganados por Satanás, se desviados da simplicidade e pureza, para que nós possamos seguir firmes no caminho que o Senhor tem nos conduzido dia a dia. Obrigado, Senhor, obrigado pela grandiosidade com que o Senhor tem agido para conosco, seres tão pequenos, e ainda assim, seres que o Senhor tanto ama. Não somos dignos do Teu amor, Senhor, e ainda assim o Senhor nos amou e nos ama até o fim. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, ontem, falando dos 4 seres viventes, nós começamos a falar sobre os pés dos 4 seres viventes. E eu deixei para tocar num ponto muito importante hoje na terça-feira, no desenvolver da terça-feira. Se você não se lembra, em Ezequiel capítulo 1, versículo 7, quando fala dos seres viventes, fala das características das pernas. Então veja, o versículo 7 diz: as suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como brilho de bronze polido. Então ontem nós vimos, irmãos, que isso se refere principalmente ao nosso serviço, a como nós seguimos o Senhor. Nós não seguimos o Senhor como um leão, não é? Nós não somos um leão. O que eu quero dizer com isso? Talvez eu não tenha até explicado. Um leão, irmãos, ele segue o seu caminho e ele não presta contas a ninguém, não se importa com ninguém ao seu redor. Enfim, muitas vezes a nossa característica é assim, talvez altiva, arrogante. E seguir o Senhor dessa maneira, irmãos, como se nós estivéssemos à frente, como se nós determinássemos o caminho correto, essa é a maneira errada. Como é que nós seguimos o Senhor? Nós seguimos com pernas de bezerro, quer dizer, as patas ali, eu ainda vou tocar nesse ponto, quando falo da planta dos pés. Quer dizer, o Senhor está à frente e nós seguimos o Senhor por onde quer que Ele vá. E para isso, para seguir o Senhor, esse é o ponto principal. Nós precisamos aprender a negar a nós mesmos, ao que nós achamos, as nossas vontades. Um exemplo claro é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, desde o início, no seu ministério terreno, Ele fez a vontade do Pai. A cena no Getsemane é muito emblemática, porque ali mostra, irmãos, que o Senhor Jesus, na sua humanidade, Ele estava contrariado porque aquilo era pesado demais. Então Ele pede ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas quando a resposta do Pai foi clara: não é possível, o Senhor tomou a sua cruz. Ele não foi crucificado, Ele tomou a cruz. Então,
Hoje nós seguimos nesse princípio. E veja, irmãos, outro ponto importante, não é? Antes de eu entrar nessa questão da planta. O andar dos quatro seres viventes, que são representados pelo Senhor, mas também por nós que somos hoje o corpo de Cristo, isso é importante nós entendermos, ele é um andar em zigue-zague. Então o que é um andar em zigue-zague? É um andar, irmão, que você não adivinha o caminho. Se você prestar bastante atenção em como era o ministério terreno do Senhor, enquanto ele estava aqui, eu falo ministério terreno porque às vezes dá a impressão, a gente fala, quando o Senhor estava na terra, como se ele não estivesse na terra, né? Mas é para todos entenderem que eu me refiro ao tempo que o Senhor esteve aqui antes da sua ressurreição, da sua morte e sua ressurreição. Então eu me refiro a esse tempo. Então veja, se você prestar atenção, o andar do Senhor era um andar em zigue-zague. As pessoas não conseguiam muitas vezes entender para onde o Senhor ia. É exatamente o que João fala no capítulo 3. Aliás, o Senhor falou, né? João narra o que o Senhor falou sobre o vento. O andar em zigue-zague é o andar do vento. Ninguém sabe de onde vem para onde vai. Veja, por exemplo, Pedro havia acabado em Mateus 16 de ter uma revelação sobre quem era o Senhor Jesus. E munido talvez de confiança por ter tido essa revelação, quando o Senhor falou sobre o seu caminho, que era morrer na cruz, ressuscitar, Pedro e os demais discípulos também não entenderam isso. Por quê? É o zigue-zague. Você acha que Deus vai num caminho reto, quer dizer, você acha, ele vai nesse caminho aqui. Mas a hora que você percebe, ele zigue-zagueou, ele mudou a direção. Então quando ele fala assim, que isso, Senhor, isso jamais te acontecerá. Perceba, irmãos, se nós não seguirmos o Senhor como cordeiros, submissos à sua vontade, nós vamos perder a linha do que o Senhor está querendo fazer e tentar fazer do Senhor o nosso seguidor. Quer dizer, como se nós dessemos o caminho. Olha, eu acho, Senhor, que o melhor para a sua obra é isso aqui. Percebe como Pedro tentou fazer algo assim? Mesmo que inconscientemente? Não, Senhor, que isso? Isso jamais vai te acontecer. Por quê? Porque ao andar em zigue-zague, eles não entendem como o Senhor vai fazer, o que o Senhor vai fazer. Mas então, se eu não entendo, se eu não vejo, como é que eu vou seguir? Através da palavra. E aí veja, irmãos, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos deu a palavra profética. Nós temos toda a Bíblia e ainda, veja só, na misericórdia do Senhor ainda nos deu a palavra profética para nos ajudar a ver a direção correta. Quantas vezes o Senhor falou para os discípulos sobre a sua morte e ressurreição? E ainda quando ele ressuscitou, havia discípulos que não creram que ele havia ressuscitado. Um exemplo claro é o de Tomé, irmãos. Nós estamos falando de um dos 12 discípulos que chegou a dizer: se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. E aí o que o Senhor falou para ele? Ele falou: bem-aventurados que não viram e creram. Então é isso, irmãos. A palavra hoje, ela nos dá a direção que vem do Espírito, que é esse zigue-zague. Mas para seguir, irmãos, não adianta eu querer seguir como um leão. Não adianta eu querer ser racional como homem. Paulo, ele falou em 1 Coríntios 2, se você é racional demais, você não percebe o que vem do Espírito, porque é loucura. Então o que nós precisamos é aprender a seguir o Senhor no Espírito com os pés de bezerro, como cordeiro. E aí entra o ponto, irmãos, que eu quero tocar. Veja só, para onde o Senhor tem nos conduzido? Se você prestar atenção, irmãos, aquilo que o Senhor falou para os discípulos após a sua ressurreição é o caminho que o Senhor tem nos conduzido hoje e vai nos conduzir até o fim. Ele disse em Mateus 28, os versículos 18 a 20: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí a parte final: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que é isso? Isso é o Evangelho da graça
com o ide e também o evangelho do reino com o fazer discípulos. Agora veja, o que a palavra profética tem nos ajudado a entender, nos ajudado a nos direcionar, a exatamente, irmãos, nos preocupar com a pregação do evangelho da graça, a pregação do evangelho do reino. Porque é isso que vai trazer a consumação do século, a vinda do Senhor. E veja como a questão dos pés está ligada à pregação do evangelho. Veja, Romanos 10, capítulo 10, versículo... Vamos ler a partir do 13, porque é um versículo muito conhecido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Então, o que a palavra profética tem nos ajudado hoje, irmãos, é exatamente a perceber. Nós estamos sendo enviados às ruas para pregar o evangelho, para orar pelas pessoas, para deixar uma literatura na mão das pessoas, para que as pessoas se interessem, tenham o coração aberto para a palavra de Deus. E aí, veja, o versículo 15 termina dizendo, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, os pés estão ligados a anunciar coisas boas, estão ligados à pregação do evangelho. Quando eu digo pregação do evangelho, não só o evangelho da graça, não só a ir também a fazer os discípulos. Pontuar, os discípulos não são meus discípulos, não são discípulos de uma pessoa. Os discípulos, as coisas que nós ensinamos as pessoas a guardar, são as coisas que o Senhor nos ensinou. É o que diz Mateus 28. E para você lembrar, talvez você não esteja lembrando desse versículo. Veja, a planta dos pés, não é? Fala que a planta dos pés é como um bezerro. Aqui em Josué, capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então você percebe? Então, por um lado, isso diz respeito a nós seguirmos o Senhor como cordeiros. É o Senhor quem está na frente. Então nós seguimos o Senhor através da palavra, e a palavra vem do Espírito, que nos mostra exatamente o zigue-zague. Agora, por outro lado, para onde essa palavra tem nos levado? Está aqui, está muito claro, irmãos. Nós queremos o caminho do Senhor é ide fazer discípulos. Alguns vão às ruas pregar o evangelho, outros vão cuidar dessas pessoas com relação à palavra, mas todos nós, irmãos, precisamos estar envolvidos com a pregação do evangelho, com as pessoas. Esse é o caminho de Deus, é onde o Senhor tem nos conduzido, irmãos. Entre muitas outras coisas, esse é um caminho central, que nós nunca podemos esquecer. E outro ponto agora, vamos ver se dá tempo, eu quero ler alguns trechos, é com relação ao bronze, né? Os pés são como bronze polido. Em Apocalipse, capítulo 1, eu vou ler os versículos 12 e 13, quando o João vê o Senhor, os versículos dizem assim, 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, e lembre-se, o candeeiro ele representa a igreja, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. E no versículo 15 diz que os pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Preste atenção, irmãos, porque isso é muito importante. O bronze na Bíblia, ele tipifica principalmente a questão do julgamento. Aqui, quer dizer, o fato dos pés serem de bronze polido, e aqui fala refinado numa fornalha, quer dizer que o andar, o caminho do Senhor foi aprovado por Deus. Então, ele é o Cristo, aquele que pode guiar-nos à vontade de Deus. E nós sabemos hoje, a igreja, o apóstolo Pedro, ele diz, né, o juízo, ele começa pela casa de Deus. Então, hoje também, irmãos, nós estamos sendo julgados. Muitas coisas, nós percebemos que muito fogo vem para eliminar impurezas que ainda estão em nós, que ainda estão na nossa vida. Isso é o Senhor
nos purificando para que nós aprendamos a andar no seu caminho e não no nosso caminho. E por que notar isso é importante, irmãos? Porque a cena que João viu em Apocalipse é a cena de um sumo sacerdote, e o sumo sacerdote era aquele que era responsável por levar as pessoas, ali no caso o povo de Israel, até Deus. O rei, ele trazia a vontade de Deus para as pessoas. O sacerdote e o sacerdócio levava as pessoas até Deus. É exatamente, irmãos, o que nós fazemos quando nós saímos às ruas. Então essa é uma outra indicação, irmãos, do caminho pelo qual o Senhor quer que nós sigamos. A obra do Senhor Jesus, tudo o que o Senhor Jesus fez já foi julgado e aprovado por Deus. O bronze polido, refinado, o que o Senhor está fazendo agora no meio dos candeeiros, dos candelabros? Ele está cuidando, irmãos, para conduzir no mesmo caminho muitos filhos, levar muitos filhos à glória. E o caminho, irmãos, quem dita é o Senhor Jesus. Ele sabe o caminho de Deus. Ele sabe o caminho da glória. Por isso hoje ele cuida de nós, como esse sumo sacerdote, não é? Que foi apresentado, agora voltando ao que eu havia falado, como esse sumo sacerdote que tem a cinta cingida à altura do peito. O cuidado do Senhor para conosco, irmãos, é um cuidado amoroso. Mais uma vez eu digo, a palavra profética, irmãos, e veja, Satanás muitas vezes nos desvia essa visão, fazendo-nos olhar para todas as coisas, menos para o ponto principal. A palavra profética ela é misericórdia e o amor de Deus para nós, irmãos. É como, veja só, o exemplo em Atos, daquele eunuco que numa carruagem estava lendo, salvo engano, era o profeta Isaías, não é? Veja, irmãos, ele estava com a Bíblia, ele estava com a palavra de Deus na mão, mas ele não tinha o quê? Ele não tinha revelação. E ali o Espírito, na sua misericórdia, levou até ele, Filipe, para que Filipe lhe explicasse e, explicando, lhe trouxesse a revelação do que ele havia lido. E quando ele recebeu a revelação, então ele foi direcionado ao caminho de Deus. Ele creu no Senhor e foi batizado. Então perceba, irmãos, que do mesmo jeito que o Senhor teve misericórdia daquele eunuco, e deve ter tido muitas outras situações, como a daquele eunuco, que não foram registradas na Bíblia. Então, da mesma forma como o Senhor teve misericórdia daquele eunuco, levando Filipe até ele, hoje, irmãos, o Senhor tem misericórdia do seu povo, mostrando, revelando a sua palavra através da palavra dos profetas, da palavra que chega até nós, a palavra profética. Para quê? Para que nós, irmãos, percebamos qual que é o caminho que nós devemos seguir. Porque muitas vezes nós somos enganados e nos perdemos em minúcias, em coisas pequenas. Viramos uma rua, aí a hora que você vê, você se perdeu, você não sabe voltar. Então vejam, isso é o amor do Senhor. Ali no capítulo 1, João vê o Senhor como esse sumo sacerdote, não é? E qual é o próximo passo que você vê o Senhor dando? É o envio das 7 cartas às 7 igrejas. Aquelas 7 cartas, irmãos, apesar de terem um conteúdo profético, elas são também a palavra profética para aquelas igrejas que vêm direto do Senhor. Por quê? Porque veja, elas corrigem a situação de cada igreja e sempre com amor, incentivando a avançar, a corrigir os erros e a avançar. Então perceba, irmãos, que isso é o amor do Senhor. Bom, por causa do tempo, deixa eu ler. Vou ler aqui na página 60. Veja só, segundo parágrafo, falando do Senhor Jesus como esse sumo sacerdote. O Senhor Jesus está ativo, edificando sua igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Quando a igreja for edificada, não restará nada que seja contrário à vontade de Deus, ao encabeçamento de Cristo. Deixa eu fazer um ponto aqui. Veja, nós falamos muito sobre a questão de ser encabeçados. Então veja, essa questão do bronze, irmãos, ela está ligada a isso. Por quê? Uma vez, quer dizer que o Senhor foi julgado e foi aprovado. E o que o Senhor está fazendo hoje também, irmãos, é nos encabeçando para que nós passemos pelo julgamento hoje e sejamos aprovados hoje. Do contrário, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo e ser reprovados. Perceba a obra que o Senhor está fazendo. Então, vamos continuar. Quando a igreja for edificada, não restará nada que seja contrário à vontade de Deus, ao encabeçamento de Cristo.
Porque por nossa obediência, Deus punirá toda desobediência. Nosso encabeçamento dará base para Deus varrer toda a desobediência da terra e do universo. O Senhor Jesus não só está assentado no céu, mas também está comandando a igreja no trabalho de edificação. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus deseja fazer convergirem nele todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Mas como Cristo realiza a obra de edificação da igreja? Por meio dos 4 seres viventes, os quais são Ele mesmo, mais a igreja cooperando com Ele, ou seja, a cabeça e o corpo. Último parágrafo. Vamos cooperar com o Senhor. Ele nos deu a comissão de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O verbo aqui, além de imperativo, é ativo, é ir, não é ficar sentado ou parado. O Senhor Jesus, depois de proferir essas palavras, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Em seguida, os discípulos, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. A igreja obedeceu. Para onde os discípulos partiram? Para as ruas, onde estão as pessoas. Então é os pés, a planta dos pés. Então aonde eles iam, irmãos? Eles eram guiados pelo Espírito e ao mesmo tempo o Espírito confirmava através de sinais. E o resultado, as pessoas eram ganhas e eram libertas do império das trevas, sendo inseridas no reino de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.